Quando pensamos em reis, normalmente imaginamos poder, luxo e liderança. Mas e quando a coroa vai para as mãos erradas? Existem aqueles que subvertem as expectativas, usando sua posição para saciar desejos obscuros. Hoje, vamos explorar as histórias sombrias de 10 reis que deixaram suas marcas na história pelos piores motivos. Prepare-se para uma jornada sombria pelos corredores do poder, onde a busca pela glória e a manutenção do poder a qualquer custo podem levar à ruína de milhões. Será que o poder realmente corrompe? Ou esses indivíduos já carregavam consigo a semente da tirania? Nossa jornada começa nas colinas da Roma Antiga, onde um jovem imperador chamado Nero ascendeu ao trono. No início, ele era visto como um governante promissor, um patrono das artes e um administrador justo. Mas essa fachada de grandeza não duraria muito. Sob a superfície polida, uma escuridão crescia no coração de Nero. O auge da crueldade de Nero foi o grande incêndio de Roma. Enquanto as chamas consumiam a cidade, dizem que Nero, indiferente ao sofrimento de seu povo, tocava a lira e cantava versos sobre a destruição de Troia. Verdade ou lenda, a imagem de Nero, como o imperador que dançava enquanto Roma queimava, tornou-se um símbolo duradouro da tirania. Do calor do Império Romano, viajamos para as terras frias e vastas da Rússia, onde encontramos Ivan IV, mais conhecido como Ivan o Terrível. Coroado czar aos 3 anos de idade, Ivan cresceu em uma corte repleta de intrigas, traições e violência. Para consolidar seu poder, ele criou a Oprichnina, uma força policial secreta com poderes ilimitados. Tortura, execuções em massa e massacres se tornaram comuns durante o reinado de Ivan. Em um acesso de fúria, Ivan matou seu próprio filho e herdeiro, Ivan Ivanovich. Um ato que o assombrou até o fim de seus dias e mergulhou a Rússia em um período de caos e instabilidade. Nossa jornada nos leva agora à Inglaterra, onde encontramos Maria I, mais conhecida como Maria, a Sanguinária. Determinada a restaurar o catolicismo romano, Maria via os protestantes como hereges. Para purificar o reino, ela desencadeou uma onda de perseguições religiosas. Centenas de protestantes foram presos, torturados e queimados vivos em praça pública. Embora seu reinado tenha sido relativamente curto, o legado de Maria, a Sanguinária, como uma monarca cruel e implacável, ecoa através dos séculos. Nossa jornada nos leva agora à França, às vésperas da Revolução Francesa, onde encontramos Luís XVI. Criado em meio ao luxo da corte francesa, Luís XVI era um homem de gostos simples, mais interessado em caça e serralheria do que em governar. Incapaz de compreender a gravidade da situação ou de implementar as reformas necessárias, Luís XVI e sua corte continuaram a viver em um mundo de extravagância e privilégios. A incapacidade de Luís XVI de lidar com a crise econômica levou à eclosão da Revolução Francesa em 1789. Luís XVI, o rei que não soube governar, se tornou uma de suas primeiras vítimas, decapitado pela guilhotina em 1793. Nossa exploração nos leva agora ao Congo belga, sob o reinado brutal de Leopoldo II, rei dos belgas. Diferente dos outros monarcas nesta lista, Leopoldo II não era um tirano em seu próprio país. No entanto, essa fachada de civilidade escondia um apetite insaciável por riqueza e poder, que ele saciou explorando impiedosamente o Congo. Para extrair o máximo de borracha, marfim e outros recursos naturais, Leopoldo II implementou um sistema de trabalho forçado brutal. Milhões de congoleses foram escravizados,
torturados e assassinados para alimentar a ganância do rei belga. As atrocidades cometidas no Congo belga sob o reinado de Leopoldo II são um capítulo sombrio da história da humanidade. Retornamos à Inglaterra, desta vez para encontrar George IV, um rei que deixou um legado de extravagância, dívidas e escândalos. Apelidado de o primeiro cavalheiro da Europa, George IV era, na realidade, um homem vaidoso e egocêntrico. Enquanto a Inglaterra enfrentava crises econômicas e sociais, George IV se entregava a uma vida de excessos. Ele gastava somas exorbitantes em roupas, joias, festas e na construção de palácios extravagantes. George IV morreu em 1830, deixando para trás um legado de dívidas e um país dividido. Nossa jornada nos leva agora à Espanha, para conhecer Carlos II, o último Habsburgo espanhol. Carlos II era fruto de gerações de casamentos entre parentes próximos, uma prática comum entre as casas reais europeias. Ele nasceu com uma série de deformidades físicas e mentais, era fraco, doente e incapaz de governar efetivamente. O reinado de Carlos II foi marcado por instabilidade política, crises econômicas e derrotas militares. Carlos II morreu em 1700, sem deixar herdeiros, o que desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola. Nossa jornada nos leva de volta à Inglaterra para encontrar João, um rei cujo reinado foi marcado por derrotas militares e rebeliões internas. Apelidado de João Sem Terra, João era um governante impopular, visto como cruel, ganancioso e incompetente. Em 1215, os barões, fartos da tirania de João, se rebelaram, forçando-o a assinar a Magna Carta. A Magna Carta foi um marco na história da democracia ocidental, estabelecendo o princípio de que ninguém, nem mesmo o rei, está acima da lei. Nossa penúltima parada nos leva de volta ao Império Romano, para conhecer Calígula, um dos imperadores mais infames da história. Inicialmente, ele era popular entre o povo romano, que via nele um jovem e enérgico líder. Após uma grave doença, Calígula sofreu uma mudança drástica de personalidade, tornando-se cruel, paranoico e megalomaníaco. Ele se autoproclamou um deus vivo, ordenou a construção de estátuas colossais em sua homenagem e se entregou a excessos e crueldades inimagináveis. Seu reinado de terror chegou ao fim em 41 d.C., quando ele foi assassinado por membros da Guarda Pretoriana. Nossa jornada termina na Inglaterra, com Henrique VIII, um rei conhecido por suas 6 esposas e sua ruptura com a Igreja Católica. Obcecado em gerar um herdeiro homem, Henrique VIII se envolveu em uma série de casamentos e divórcios que abalaram os alicerces da Igreja Católica. Quando o Papa se recusou a anular seu casamento, Henrique VIII rompeu com Roma e fundou a Igreja Anglicana. Henrique VIII usou sua nova posição como chefe da Igreja para consolidar seu poder e eliminar seus oponentes. Seu reinado foi marcado por intrigas, execuções e uma busca implacável por poder. E aqui termina nossa jornada pelos corredores escuros da história, onde encontramos reis e rainhas consumidos pela ambição e pela crueldade. Suas histórias servem como um lembrete atemporal de que o poder, sem compaixão, sabedoria e responsabilidade, pode corromper até mesmo as almas mais nobres. Qual dessas histórias você achou mais impactante? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre o poder, a corrupção e a natureza humana. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre história, mistérios e curiosidades do passado. Cada história aqui é um lembrete de como a liderança deve ser guiada pela responsabilidade, e não pelo ego ou pela tirania.